Olá pessoal, muito bom dia! No vídeo de hoje eu falo sobre a lua nova no signo de Escorpião que acontece essa semana. Então, se a gente tem o início de uma nova lunação, de um novo ciclo lunar, está na hora de a gente plantar uma semente, né? Uma semente em se tratando de um propósito, de um projeto, de uma intenção. E isso à maneira escorpiana, ou seja, com desejo e com vontade de transformação. Se a gente estiver aberto para a transformação, eu acho que a gente consegue ser com esta lunação, né? Fluir com ela da melhor maneira possível, porque essa é uma lunação que vem com muitas reviravoltas, né? Ela vem com a promessa de muitas surpresas. Mas se a gente estiver nessa vibe, eu acho que a gente pode seguir bem. Que tal a gente conversar sobre isso? No vídeo de hoje eu falo sobre a simbologia do signo de Escorpião, de que maneira isso pode nos afetar, quais são os eventos mundanos, né, em que essa lunação pode ter um impacto. Enfim, é sobre isso e muito mais. Que tal a gente conversar sobre isso? Bom, sejam todos muito bem-vindos. No canal, para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari e este é o canal da Astróloga. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e com as suas amigas e se inscreva no canal clicando no sininho para você receber as notificações. Além disso, acompanhe também a Astróloga no site oficial e nas redes, especialmente no Instagram. Bom, deixa eu seguir a leitura comentada do texto que é publicado diariamente no site. Vamos falar sobre o fenômeno? A lua nova, teve início ontem, nessa segunda-feira, dia 13 de novembro, a 20 graus do signo de Escorpião. É interessante a gente localizar no nosso mapa, né, em qual casa astrológica, se olha no seu mapa natal, em qual casa astrológica cai mais ou menos ali 20 graus de Escorpião. Então ali naquela área da sua vida você pode sentir o início, a potência do início de um novo projeto, tá? Pessoas com aspectos importantes em Escorpião, como Sol, Ascendente, Lua, ou mesmo uma Vênus, de repente, ou mesmo um Marte, talvez, em Escorpião, podem sentir que alguma coisa se inicia ali de maneira mais impactante. Mas todos nós, tendo ou não aspectos importantes em Escorpião, a gente vai sentir... Desculpa, pessoal. A oportunidade da gente começar um novo projeto que envolva mudanças consideráveis e algumas delas inesperadas. Mas nem sempre porque são inesperadas são ruins, podem ser surpresas bacanas também. Vamos conversar agora sobre a simbologia do signo de Escorpião, para quem não é e não entende muito bem, né? Escorpião é o segundo signo do elemento água e ele é regido por Plutão na astrologia moderna, entretanto por Marte na astrologia antiga. Então vocês vejam como esse signo se colore pela mitologia de duas grandes potências, Marte e Plutão, são dois planetas intensos, né? Estes são alguns dos motivos pelos quais Escorpião se torna um signo de riqueza, de poder, de transformação, de morte e de renascimento. Morte em se tratando de algo objetivo, mas também de algo subjetivo, um relacionamento que chega ao fim, uma dor que chega ao fim, um trabalho novo que chega ao fim. Sigamos com a obra no apartamento de baixo. Desde os tempos do eclipse, gente. Não tem sido fácil, mas eu vou continuar. Se tiver muito barulhento, vocês me avisam, tá? Bom, morte e renascimento, a gente quer matar o vizinho lá embaixo, mas não pode, sigamos com o texto. Desejo, sexo e violência, passionalidade, possessividade, desprezo, tudo isso tem a ver com as potências escorpianas. Um ciclo que se inicia, portanto, em Escorpião irá nos tocar em se tratando de todas essas temáticas. Neste signo eu costumo dizer que no final das contas ninguém passa ileso, né? Em Escorpião todos nós transformamos o outro ou o mundo ou somos transformados por ele, mesmo que seja algo em se tratando de um desejo que não está ainda muito consciente. As sementes, que sementes a gente pode plantar? Por tudo isso, as sementes que a gente pode plantar são sementes que venham a favorecer os nossos desejos. É por isso que é tão importante a gente se conectar com o nosso desejo agora, nesse momento. O que a gente quer da vida? Essa é uma pergunta importante para esse momento. Então, desejos de poder, de amor, de transformação e de sexo são sementes escorpianas. Quando eu falo poder, não é necessariamente alguma coisa, um poder nocivo, um poder que haja sobre os outros de uma maneira... digamos, ilegal, imoral ou, enfim, nociva.
Poder no sentido de você se sentir empoderado. Então também pode ser um ciclo bacana nesse sentido. Este pode ser um ciclo talvez o mais erótico dos últimos tempos. Afinal de contas, a gente está falando de um signo que é regido por Plutão e por Marte, né, moçada? Vamos combinar. Entretanto, por outro lado, a gente sempre tem um aspecto mais luminoso, um aspecto mais sombrio. A gente também está falando do início de uma alunação, de um novo ciclo de 28 dias, que também fala pra gente de algo extremamente violento e imprevisível, tá? Isso por causa dos demais planetas envolvidos na organização do céu dessa lua nova. E é sobre isso que eu falo a partir de agora. Que céu é esse da lua nova? Na lua nova, nessa lua nova, a gente tem Sol e Lua conjuntos, isso é uma lua nova, né? A conjunção, essa potência de feminino e masculino, razão e emoção, consciência e inconsciência, e ainda tem mais um planetinha, Marte, que se une Sol, Lua e Marte em Escorpião, esse stellium planetário, ou seja, um aglomerado planetário de 3 a mais, a gente já considera um estélio. Entretanto, esses caras em Escorpião vão fazer uma oposição, um cabo de guerra a Urano. E a gente tem que respeitar as regras astrológicas. Uma oposição é necessariamente uma tensão. Então, eles estão em tensão e assim seguem pelo mês, tá? Isso é sinal, obviamente, de plot twist, de reviravoltas. Eu sempre falo, né, de plot twist, é que Urano é o planeta do plot twist. Então, preparem-se, tá? Bom, vou começar a falar agora sobre os vários eventos na vida mundana, o que pode acontecer na vida da gente. Em se tratando de conflitos e guerras, a gente pode ver o início de um ciclo nervoso envolvendo grandes atores poderosos, figuras de poder, Escorpião e Plutão, interesses financeiros e a rota das riquezas de Plutão, que tem tudo a ver com gás e petróleo. Então são assuntos que a gente pode ouvir daqui para frente. Os conflitos, embora tenham a sua gênese religiosa, muitos deles, no final das contas eles são conflitos que passam por decisões definitivamente políticas e que têm suas raízes mais profundas e decisões mais importantes em se tratando dos seus interesses econômicos, tá? É muito importante a gente ter isso em mente. E inimigos e aliados ficarão cada vez mais evidentes a partir dessa lógica, porque quando a gente enxerga a grana, o poder e o interesse, a gente fala, tá bom, estou entendendo melhor, obrigado por ser didático. Passional, Escorpião pode sugerir que algumas batalhas se tornem mais violentas, mais vingativas e mais sanguinárias. Putz, Aline, jura? Juro, estou só interpretando. E isso por conta de assuntos ocultos e assuntos sombrios. Vocês se lembram quando eu fiz o texto, o conteúdo sobre Terceira Guerra Mundial e também sobre o último eclipse em Escorpião, sobre a questão das camadas e de todas as coisas que acontecem debaixo da Terra ali em Gaza por conta do conflito que acontece de maneira subterrânea? Esse é um assunto para esses dias. Talvez a gente escute o que esteja acontecendo, tenha mais percepção, algo seja revelado em se tratando do que acontece ali, naquele lugar, tá? Outra questão é a seguinte, a oposição de Urano fala também pra gente de uma outra postura em se tratando de guerras e conflitos. Muito mais frieza, muito mais radicalismo e o uso de tecnologia. Urano tem a ver com tecnologia. É muito interessante porque esse é o primeiro conflito. Hoje de manhã uma pessoa escreveu para mim, nossa Aline, nunca vi um conflito tão televisionado. Na verdade ele não está nem sendo tão televisionado assim, porque a gente não tem tantas emissoras de TV lá dentro. Acho que tem CNN, Al Jazeera e ninguém mais pode entrar, mas todo mundo tem aparelho celular. É muito interessante porque a Primavera Árabe começa ali entre Tunísia e Egito no start do aparelho celular, né? Dos Blackberries na época. Eu me lembro que eu cobri isso, eu estava lá. E de repente agora a coisa toma uma forma maciça de ambos os lados, ambos os adversários, mostrando suas realidades a partir de seus próprios recortes. Isso é enorme, gente, isso é revolucionário, isso é muito pós-moderno. Continuando, como em Escorpião nada é tão simples quanto parece, se faz importante perceber as camadas e as camadas e as camadas de interesses e manipulações, não apenas as camadas subterrâneas da Terra, mas as camadas de desejos, vontades e interesses em jogo, tá? Bom, em Escorpião, em um cenário como este, todos querem poder. E para isso os generais, né, muito marcadamente evidentes por um Marte em Escorpião,
Marte é o guerreiro e o escorpião é o posicionamento da maior patente, né? Aquele que tem uma visão super estratégica da coisa. A gente pode falar de pessoas que são capazes de tudo. Ou seja, tem início um dos momentos mais temidos da batalha, mas seja, e aí eu estou falando da batalha no Oriente Médio, e estou falando da batalha no centro da África. Como é que está o Congo, minha gente? A gente não sabe o que está acontecendo no Congo nesse momento. Não chegam informações para a gente. E a situação das crianças lá é tão apavorante ou pior do que as crianças de Gaza. Seria muito interessante a gente prestar atenção nisso. E aí eu estou falando também de outras batalhas que acontecem dentro de outras realidades. A batalha que a gente tem com o chefe, a batalha que a gente tem dentro do casamento, história de Anna Hickman, né? E seu companheiro. Camadas e camadas que vão sendo reveladas a partir de agora de situações que estavam sombrias, à sombra do público, às vezes à sombra até dela mesma, de autopercepção da realidade relacional em que estava. Enfim, vamos acompanhando. Atenção, portanto, a meias palavras, aquilo que fica nas entrelinhas, aquilo que está no não dito, aquilo que é mentira, aquilo que está sendo ocultado, tá bom? Situações envolvendo pressão, chantagem e traição, seguidos de incríveis revelações, podem estar entre nós pelos próximos dias. Então é também o início de um ciclo que fala de todo esse ladinho, às vezes difícil da gente encarar. Bom, vamos falar de trabalho, poder e dinheiro. Afinal de contas, o Escorpião é sobre isso e não só sobre o mundo, também sobre as nossas vidas, né? Esse é um momento importante para a gente começar novos ciclos, justamente porque a gente está com o Deus da ação em Escorpião, então ele está cheio de garra, cheio de vontade. Tem muita gente que vai começar projetos agora com maior tesão, é isso mesmo. Entretanto, a gente está com esse Urano em tensão do outro lado, então a gente pode falar de algo imprevisível, de uma grande surpresa, de alguma coisa que segue um outro caminho que não aquele que você esperava. Sabe aquilo que você construiu assim, tipo tijolinhos de Lego imaginários na sua cabeça? Eu vou fazer assim, vou fazer assado, papapá, né? E vou chegar lá. Não vai não, sabe? O lobo vai chegar e vai soprar todos os seus bloquinhos de Lego e você vai, de repente, noutra direção completamente diferente, outra pessoa te liga, outra coisa se configura, o que não significa necessariamente que você não vá realizar alguns dos teus desejos ou dos teus projetos, só que isso vai acontecer de outras maneiras. Tipo, o planeta vai girar muito, entendeu? Bom, vamos falar sobre tecnologia e inteligência artificial, porque Urano tem tudo a ver com isso. Urano é planeta de ciência, tecnologia, pesquisa, redes sociais, inteligência artificial. E olha só que interessante, que sincrônico, exatamente ontem, no dia 13 de novembro, quando começou o novo ciclo da Lua Nova em Escorpião, começou o Web Summit em Lisboa, Portugal, que é o maior evento de encontro de todas as figuras do planeta para falar sobre tecnologia e inteligência artificial neste momento. Vejam que sincrônico, acontece a partir exatamente agora, tá? Enquanto muita gente está muito ocupada pensando, e nos jornais a gente só vê falar sobre o Oriente Médio, a guerra no Oriente Médio, tem muita coisa acontecendo agora em se tratando de inteligência artificial. Aliás, é muito interessante e importante que a gente tenha essa percepção de que em períodos com muitos planetas em Escorpião, tem coisas que estão acontecendo numa camada e tem outras que estão acontecendo numa outra camada que a gente não percebe, mas não é porque a gente não percebe que não está acontecendo. A gente não percebe como cidadão, porque os noticiários só falam de um assunto, a gente não percebe como esposa, porque tem outras coisas acontecendo com o marido, tem outras coisas acontecendo com o filho, que os pais não estão atentos, mas não é porque a gente não vê que não está existindo. Existe sim. E aí, seguindo o texto, porque a pessoa se perde completamente. Outro assunto em pauta importante para a gente discutir nesse momento, justamente porque a gente não está vendo, é a questão da inteligência artificial. Sim, claro, como é que você não fez essa conexão 2 segundos atrás? Não é porque a gente não está vendo que a coisa não está acontecendo. Então, seria muito interessante que a gente aproveitasse esse momento para a gente regulamentar o uso de inteligência artificial antes que chegue 2024 com uma grande estreia. Estreia não, porque já estreou, ele só volta e fica fortão. Plutão em Aquário, deixa o vídeo para vocês, que são as grandes perspectivas para o ano que vem. Então este é um momento, o início de um ciclo muito bacana para a gente botar ordem nessa casa, tá? Assuntos, portanto, ligados à tecnologia, controle, vigilância, pornografia,
manipulação das massas, deep web, tudo isso deveria ganhar luz agora, deveria ganhar atenção agora. Eu teria olhos para o processo que tem super a ver com o Facebook e com o Mark Zuckerberg, né, que teria barrado a iniciativa de proteger a saúde mental de jovens do mundo inteiro, mesmo tendo sido advertido por inúmeros especialistas devido à sua tremenda ganância. E isso não vai ficar barato assim. É muito provável que a gente veja o que mais pode acontecer com essa figura, com essa empresa, em se tratando de regulamentação do uso, ou melhor, da potência, né, dessas big techs todas pelo mundo. Vamos acompanhando nos próximos dias? Sim, vamos! Bom, vamos falar de natureza? Mãe natureza. Meu Deus, como ela está rebelde conosco. A gente realmente estava precisando tomar uma sova, né, porque a gente andou aprontando tanto com ela. Então ela está descontrolada no momento. Sensação de mais de 50 graus no Rio de Janeiro. Gente, cuidem-se. Não é brincadeira. A gente que é brasileiro leva as coisas muito no... vamos tornar tudo um grande meme. Mas é sério. Tem gente que pode morrer disso, tá? Então a gente está no meio de mudanças climáticas, o novo normal do clima. A gente está aí com El Niño, tá? Mas pode se tornar esse um período ainda mais mortífero. Porque em Escorpião a gente está falando de mortes reais e simbólicas. Tá? Mortes em massa, morte de seres humanos, às vezes alguns muito desumanos, fauna e flora. Então a gente tem que cuidar também dos nossos irmãos, tá? Irmãos animais, irmãs plantas. Os eventos que podem acontecer a partir de já podem ser ainda mais inesperados, inclusive por conta dessa oposição a Urano que está em Touro, é signo de terra. Então reviravolta, chacoalhada em terra, o que é? Terremoto. Então tenhamos olhos para terremotos, para vulcões, que também tem a ver com a erupção de uma lava quente vermelha, tal qual Marte em Escorpião, tem tudo a ver esses próximos eventos aí no nosso radar, embora de algumas semanas, talvez alguns meses para cá, antigamente eu falava assim, gente, terremoto, cuidado, uau, um terremoto. Gente, agora está acontecendo tudo ao mesmo tempo, fica difícil também, né? Terremoto, maremoto, vulcão, em todos os 4 cantos do planeta, então, sim, pode acontecer de novo, tomara que a gente não faça de conta que não é com a gente, né? Outro assunto importante, só um adendo, existe também a possibilidade de um acidentes, portanto, vai com calma, né? Não precisa ter muita pressa, vá consciente, caminhe consciente, dirija de maneira consciente. Então podem acontecer acidentes e mortes, inclusive figuras de poder, porque isso está nesse cardápio de composição do céu da lua nova em Escorpião. Bom, vamos falar de amor e de sexo, que é um assunto tão gostoso. De um lado, amor e sexo, Escorpião, e do outro, novidades e inovações tecnológicas, Urano. Se muitos já estão usando aplicativos de paquera para proporcionar o encontro, novas gerações podem vir a começar a usar e se admirar com aquilo. Então, se a galera dos 20, dos 30, dos 40 estão usando, por que não os 50, os 60? Porque a vida continua, né? Sexualidade é até o último dia da sua vida, tá bom, meu senhor? Tá bem, minha senhora? Vivamos, tá? Bom, o que mais que eu posso falar sobre isso? E se tratando dessa história de aplicativo, que eu acho que é um assunto para o agora, seria interessante a gente escrever aqui embaixo, no nosso espaço de terapia coletiva, sobre as nossas experiências. Como é que está sendo para vocês? Vocês estão usando? Está sendo bacana ou não? Tá? Outra possibilidade para o período é a experimentação de novos prazeres. Novos amores, novas aventuras, e com muito mais liberdade e menos preconceito de gênero, de cor, de idade, de bolso. Que tal você tentar novas preferências? Se experimentar dentro de outras perspectivas, porque Urano é libertação. E Urano é uma figura sem preconceito, tá? Por outro lado, é preciso respeitar as regras da astrologia e perceber que a gente está numa oposição, então é uma tensão, anyway, de toda maneira. Então podem surgir também situações de violência, experiências desagradáveis e o mau uso da tecnologia, né? Fazendo imagens com meninas do 2º grau, né, do 2º ano, usando inteligência artificial, filmando situações e lançando na rede, o que é e criminoso, né? Então, assim, essa história de aplicativo pode ser uma coisa legal, mas não vamos entrar naif, inocente, tola nessa história, né? Vamos
A gente não pode entrar cru nessa brincadeira, a gente entra mais esperto, tal qual escorpião. Bom, queria falar sobre o mito da fênix. Você tem um mito com o qual o escorpião se identifica, entre tantos, é o mito da fênix, da ave que morre, se torna cinzas e renasce linda, diva, pronta para a próxima. Quase uma reencarnação, né? Isso pode acontecer com todos nós. Eu falei sobre isso no vídeo de ontem, né, da possibilidade dessa reencenação nas várias áreas da vida da gente. Brasília está muito seco. Desculpa, moçada. E aí, enfim, eu me perdi completamente. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, eu me perdi completamente. Sim, todos podemos encenar o mito da fênix. Aline, por favor, volte. Tanto nos nossos relacionamentos amorosos, quanto no trabalho, quanto numa mudança de país e tudo mais, tá bem? Um exemplo disso é que exatamente nesta segunda-feira, na lua nova em Escorpião, Hassan, Shahed, família e tantos outros brasileiros que estavam em Gaza pisaram em solo brasileiro. Agora eles se refugiam no Brasil, voltaram para casa, estão em casa. E se isso não é a reencenação da fênix, a possibilidade de viver uma nova vida, eu não sei o que é, moçada. Muito emocionante, né? Lindo, lindo. Estou muito feliz com essa história. Eu rezei muito por vocês, sabia? Enfim, o ciclo que se inicia nessa semana é um ciclo forte, potente e imprevisível. E como eu disse, não significa que a gente não vai chegar aos nossos objetivos, mas que antes disso pode acontecer muita coisa pelo caminho. A vida nem sempre segue trilhada de acordo com os nossos sonhos. E mudanças de rota também devem ser consideradas com sabedoria. Às vezes, no final das contas, o destino está tirando a gente de cada roubada e a gente nem agradece, né? A gente nem percebe a situação. Por enquanto, eu diria o seguinte: não tome nada como garantido. Tem gente que é todo muito seguro de si, não tome nada como garantido. Nem o começo de um novo relacionamento, nem o começo de um novo emprego, nem a possibilidade de um empréstimo. Vai com calma. Nessa alunação, o planetinha vai dar triplo carpado e duplo twist umas 500 vezes, de maneira que nenhum de nós nem poderia imaginar. Está fora do escopo está fora da possibilidade do radar de qualquer astrólogo, inclusive, tamanhas as reviravoltas possíveis. Diante disso, plante uma semente valiosa e confie. Entrega. Tem uma frase do Jung, do mestre Jung, que eu adoro e eu acho que ela cai assim, ela cabe como uma luva nessa situação. Jung dizia o seguinte: em todo caos há um cosmos, em toda desordem, uma ordem secreta. Então, o que vocês estão achando disso tudo? Queria saber sobre as suas opiniões. Deixem seus comentários aqui embaixo de novo no nosso espaço de terapia coletiva, que é para a gente ir trocando, né? Quero saber quais são suas intenções, suas percepções de mundo nesse momento e que a gente tenha uma alunação com surpresas positivas também. Eu realmente espero que sim. Um beijo carinhoso. Amanhã é feriado no Brasil, então a gente se encontra na quinta-feira, não é isso? É isso, pessoal. Muito obrigada. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme.